Glória a Deus. Boa noite, Igreja Aba. Que o Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós nessa noite. É um prazer para mim, é uma alegria poder estar aqui. Já estive de manhã conhecendo uma parte do povo, né? E agora conhecendo a outra parte do povo com quem eu vou morar no céu. Amém? Então, o céu é lindo, né? O céu é maravilhoso. E o Senhor Jesus, Ele é tremendo. Ele faz tantas maravilhas na nossa vida que é impossível a gente contar, não é? As maravilhas que Deus faz em nossa vida. E a minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus e da misericórdia de Deus também nessa terra, né? Irmãos, eu quero cumprimentar todos os irmãos com shalom. Shalom para vocês também. Shalom para vocês. Como o pastor disse, eu trabalho também, né? Claro, ensinando hebraico, ensinando a história de Israel. É a paixão da minha vida, né? A Jesus, minha família também. E, obviamente, a história de Israel sempre me encantou desde quando eu era muito nova. Isso era no século passado, pode acreditar. Mas, enfim, eu me converti muito cedo, converti com 14 anos de idade. E numa época em que ser crente era quase que ser doente. Era considerado doente. Eu vou fazer 50 anos agora, ou seja, há 30 e... Quantos anos quem faz conta de matemática? 36, obrigada. Então, há 36 anos atrás, ser crente naquela época não é como agora. Muito diferente, mas muito diferente. Então, a gente andava de um lado da rua, né, num passeio, e os nossos vizinhos, quando nos viam, trocavam de passeio. Porque tinham medo da gente, eles achavam que a gente tinha um poder sobrenatural, que a gente só de passar perto da gente, nós íamos fazer lavagem cerebral na cabeça deles. Eles pensavam isso há 36 anos atrás. Pensavam mesmo, né? Então, no interior de Minas, quando a pessoa ia, eu sou de Belo Horizonte, que é a capital, mas meus parentes todos do interior, quando nós íamos para o interior, então no interior, na cidade da minha mãe, chamada Lagoa Dourada, que é muito próximo da cidade de Tiradentes, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E São João del Rei, que é a cidade do ex-presidente Tancredo Neves. E lá nessa cidade, que é a terra do rocambole, também, nessa cidade da minha avó, quando eles ficaram sabendo, né? Minha família era mega católica, quando ficaram sabendo que nós éramos crentes, né? Era assim, foi um rendezvous na cidade. Foi um rendezvous, foi uma coisa assim apavoradora. Todo mundo achou que a gente estava endemoniado. Então, esse era o contexto no qual eu me converti, né? E logo quando eu me converti nessa idade, com 14 anos, eu já me apaixonei de cara pela Bíblia, mas me apaixonei pela Bíblia de tal forma que nunca mais nós dois nos apartamos aqui. Nunca mais na minha vida, nunca mais na minha história. Eu não consigo me imaginar longe de Deus, longe de Jesus, longe da palavra dele para a nossa vida. E de cara eu já imaginei vi logo que tudo aconteceu em Israel. Eu falava, meu Deus, onde a gente lia, era tudo em Israel. E eu sempre gostei muito de livro, gostava de bibliotecas. Praticamente você nunca ia me ver num recreio, pulando para lá e para cá. Você ia me achar em biblioteca na escola, desde o primeiro ano de grupo. E aí, naquela época a gente não tinha tão facilidade assim de Google, de internet, né? Isso é muito novo. Então a gente tinha que pesquisar mesmo na biblioteca onde é que era Cafarnaum, onde é que era Israel. E todas essas coisas. Israel saltava muito aos meus olhos. E daí, claro, eu fui querer entender a Bíblia um pouco mais velha um pouco. E aí fui estudar o hebraico, nunca foi para ser professora, sempre foi para mim. Sempre foi para eu poder entender a Bíblia da perspectiva pela qual ela foi escrita. E é claro que hebraico está aliado à minha paixão Israel, que estava na Bíblia também, e aí tudo se completou, não é? E essa palavra shalom, com a qual eu cumprimentei vocês, todo mundo conhece a tradução dela como paz. Exatamente. Vocês estão corretos. Já todo mundo sabe hebraico, hein? Meu Deus do céu. Todo mundo já está falando hebraico. Shalom é paz mesmo. Só que shalom, ele vem da raiz shelem. Shelem é a raiz da palavra shalom. Todas as palavras hebraicas, elas têm uma
uma raiz da qual ela é construída, uma raiz etimológica da qual as palavras são construídas. E a palavra shalom, ela vem do Shelem. E Shelem significa plenitude, significa algo completo, algo perfeito. Então, se deduz que shalom significa que seja perfeita, seja completa a paz na sua vida, no sentido da sua saúde, completa paz no seu trabalho, completa paz na sua casa, completa paz na sua família, completa paz no seu trabalho, completa paz em todas as áreas da sua vida. Então, cumprimentar com shalom, a pessoa está abençoando não uma única área da sua vida, mas todas as áreas da sua vida. Por isso eu amo hebraico, porque nada é só o que parece. Aqui nada é só o que parece. Tudo é um pouco a mais. E hoje nós vamos trabalhar, prontos para ouvir a palavra de Deus? Diz assim comigo, tem que fazer efeito sonoro, tá? Como se você estivesse comendo uma coisa bem gostosa. Vocês são bons sonoplastas mesmo, né? Agora a gente vai comer um pouquinho de João 2. O livro de João, capítulo 2, a gente vai ler ali um texto que eu tenho absoluta certeza que vocês já leram, já ouviram pregação sobre ele zilhões de vezes, dependendo do tempo de crente que você tem. João 2 vai falar sobre as bodas de Caná. E aí você vai falar, Carla, mas não temos nada a ver com casamento aqui hoje, não está acontecendo nada assim, mas tem um princípio importante aqui nesse texto que eu quero compartilhar com toda a igreja do Senhor Jesus. E diz assim o texto. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para essas bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, olha, não tem vinho. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazem então tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse Jesus, enchei d'água todas essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viesse, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem. A gente está tratando aqui de um casamento, e o casamento é algo fantástico, fenomenal, porque ele está muito aliado, né, aliançado, alinhado mesmo, com a festa de tabernáculos, que não é o que a gente vai falar aqui hoje, mas eles são muito alinhados. Todos dois são 7 dias de festa, tanto o casamento quanto a festa de tabernáculos. E numa festa como essa, uma festa de 7 dias, gente, o casamento em Israel, hoje não, mas o casamento em Israel durava 7 dias. Isso significa boca livre por 7 dias. 0,800. Opa, estamos dentro, não estamos? Achei que era só lá em Minas. Não sabia que vocês gostavam também. 7 dias de boca livre. Se tem um festão aqui, se alguém está casando, sabemos que vai fazer um festão, que tem um mega buffet muito bom, famoso, que foi contratado, você já começa a pensar no buffet antes de pensar que a noiva está entrando no altar, né? Mais ou menos por aí. E se for alguém como eu, vai pensar lá no bolo. O resto não interessa, mas o bolo sim. Os docinhos, os bombons, aquilo ali que vai interessar. 0,800 por 7 dias. Por 7 dias. Por que a festa tinha que durar 7 dias? É uma coisa muito simples, é uma questão mesmo cultural da época. Porque o país Israel, para nós hoje, ele é pequenininho. Ele tem
480 quilômetros mais ou menos de comprimento, por na sua parte maior de largura, no máximo 120. 120 quilômetros, você vai daqui até onde? Hã? Exatamente. 480. 480. Daqui ali você atravessou de leste a oeste o país inteiro. Isso na parte maior. Tá? Agora, no comprimento, 480, quase 500. Não chega a 500. Tá? Você lá em Minas não chegou. De Minas até o Espírito Santo. Não deu. Israel cabe 32 vezes dentro do estado de Minas Gerais. 32 vezes. Então, pensar nessas distâncias hoje para nós, você fala, fazemos isso rapidinho, fazemos isso no estalar de dedos, né? Mas hoje a gente tem carro, hoje a gente tem avião, hoje a gente tem ônibus, né? Hoje a gente tem moto, tem bicicleta. Mas naquela época, era burro, Jeg, Jeg Plus, Jeg Top e Jeg 2.0. Para os ricos, porque os pobres eram SP2. E ainda por cima, a maioria das pessoas convidadas para esse casamento, elas viriam de longe, porque as famílias eram espalhadas dentro do país. Não era todo mundo da mesma família que morava na mesma cidade. Então, tinha pessoas da família que estavam lá em Jerusalém, mais ou menos 120 quilômetros de distância, entre 90 e 100 quilômetros de distância de Caná da Galileia. Tinha outras pessoas que iam estar em Jericó, 80 quilômetros de distância. Outras pessoas iam estar em Samaria, uns 50 quilômetros de distância. Aí você vai falar, mas 50 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros. Mas faça isso a pé e com o dia que estiver mais tranquilo, 45 graus. Faça isso dessa forma. Você não consegue caminhar mais do que 4 quilômetros no dia. Porque eles estão caminhando em terras, na grande maioria da parte de Israel, é deserto. 70% de Israel é deserto. Israel praticamente não tem florestas, árvores que você possa entrar debaixo dela e você se beneficiar daquela sombra. E é interessante a sombra das árvores em Israel. Você pode estar em 45 graus. Quando você encontra uma árvore e vai para debaixo daquela sombra, o calor ali ele cai mais ou menos 5, 6 graus. Assim, de cara. Mas nessa caminhada não tem árvores para você descansar. E aí as famílias iam com o filho, com o primo, com o tio, com o sobrinho, com a sogra, com o sogro, com o cachorro, com o gato, com o papagaio. Ia todo mundo, é boca livre. Não esquece isso. Ia todo mundo. Você vê Jesus aqui com os discípulos dele também. Será que esses discípulos eram parentes da noiva? Gente, pensa bem, os discípulos, todo mundo novo, 29, 30 anos, 25, 26, tudo jovem. Tudo jovem nessa época. Tudo menino novo, certo? Vão todo mundo. Casamento. E aí, quando esse povo ia, tá? Quando era uma multidão num casamento. Imagina, vem gente de Belém, vem gente de Nazaré, vem gente... Nazaré está pertinho. Mas mesmo assim, vem gente de Nazaré, vem gente de Jerusalém, vem gente de Jericó, vem gente de Samaria, vem gente de tudo quanto é lado. E aí esse casal e essa família de quem está casando tem que ter comida para todo mundo, bebida para todo mundo. E você não pode despedir as pessoas, é cultural, por quê? As pessoas andaram talvez 15 dias para chegar nessa festa. E faz sentido chegar lá, dar uma comidinha, uma festinha de 4 horas, como é nossas festas aqui? Você vai lá, faz 4 horas de festa, não é? 5 horas de festa, despede todo mundo vai embora para casa. Como é que você faz isso com o pessoal que demorou 15 dias para chegar na sua casa? Então, a festa, 7 dias. 7 dias, para dar tempo do povo chegar, do povo sentar, da parentela se ver, de colocar as fofocas todas em dia, certo? De fazer os entrelaços de casamento entre os familiares, entre os amigos. Então, tem que ter esse tempo todo. Por isso, a festa dura 7 dias. E durante esse tempo, aconteceu um milagre fantástico.
E todo milagre, ele é acompanhado por um sinal. Todo milagre, ele é acompanhado por um sinal. Nós temos um milagre fantástico que você está careca de saber. Espero que não. Espero que ninguém careca. Mas você está sabendo que o milagre aqui foi a transformação da água em vinho. A minha pergunta para você é, qual é o sinal? Qual foi o sinal? O milagre foi a transformação de água em vinho. Mas existe um sinal. Existe quase que um código secreto aqui. A Bíblia ela é cheia de códigos secretos. Por isso eu amo, sou apaixonada pelo hebraico, porque ele traz isso para nós. Ele descortina esses códigos secretos para a gente aqui. Mas aqui a gente nem precisa do hebraico para descobrir. A pergunta é, de onde é que Jesus pegou essa água? Você vê aqui que na hora que leva para o mestre-sala, tá? Tem um parênteses falando assim, não sabendo de onde é que essa água veio. Existe um parênteses. O mestre-sala não tinha a menor ideia de onde é que arrumou aquela água que foi transformada em vinho. Por que será que foi importante colocar isso aqui? Porque logo depois do milagre, Jesus pega a mãe dele, pega os 12 discípulos e racha fora para Cafarnaum, quase que correndo. Quase que correndo. Porque o que ele fez não foi algo muito bonito de se fazer. Não foi algo muito lindo de se fazer. Ele falou, vou embora antes que eles descobrem de onde é que eu tirei essa água. A verdade é essa. Ele racha fora, ele casca fora, antes que o povo descobrisse de onde foi que ele tirou a água. Porque o problema está aí, de onde é que ele tirou a água. Aqui está dizendo que é da água da purificação. Ele pega as talhas da água de purificação e enche essas talhas com essa água. Queridos, um dos bens mais preciosos e caros em Israel era essa água. Era essa água. Ela era um dos bens mais caros por causa da dificuldade que Israel tinha de adquirir essa água, de ter essa água. Essa água é o que nós chamamos, o que a Bíblia diz, de água viva. Para os banhos de purificação, as pessoas só poderiam tomar banhos de purificação em água viva. E a maioria das pessoas em Israel, elas tomavam essa purificação no mínimo 3 vezes por dia. A maioria da população. Por quê? Lá em Jerusalém, por exemplo, 3 vezes por dia, todos os homens subiam para orar para o templo. Você acha que ele podia subir igual nós aqui? Tinha que passar pelos tanques de purificação. Nós temos, em volta do templo de Jerusalém, mais de 250 tanques de purificação com água viva. Foram descobertos pelas escavações arqueológicas. Assim não era diferente também lá em Caná, porque lá em Caná tinha uma sinagoga. E se qualquer homem fosse orar na sinagoga 3 vezes por dia, antes de entrar tinha que purificar também. Mas Israel não tem água. Israel não tem água. Até hoje Israel não tem água. Até hoje, o maior problema em Israel é água. Quanto mais água viva. O que é água viva? A água viva era uma água que, por obrigação, tinha que ser água corrente. Então, por exemplo, água de rio é água viva. É uma água corrente. Ela se renova. Ela não está parada. Já observou que a água parada, ela dá aqueles caramujozinhos? Hoje em dia, a preocupação do Brasil nem é o caramujo mais, é o quê? Mosquito da dengue. Da água parada. Né? A água parada, ela traz doença. E a água viva, ela é uma água corrente. Então, uma correnteza de rio, por exemplo, a correnteza de uma cachoeira, por exemplo. E a água da chuva também é água viva. Porém, em Israel, vão buscar água de chuva como se lá praticamente não chove. Só vai chover entre mais ou menos finalzinho de novembro e início de dezembro até janeiro. Acabou. Não tem chuva mais. Não tem chuva mais. Mais de 9 meses do ano, entre 8 e 9 meses do ano, é sem uma gota de chuva. Não tem chuva. Tá?
E o rio? Ah, tá, então vamos correr, vamos achar água no rio. Que rio? O único rio de Israel, um rio caudaloso, não é? É o Rio Jordão, que para nós aqui, o que eles chamam, lá em Israel, o que eles chamam de mar, para nós é lago. O que eles chamam de montanha, para a gente é um montinho, tá? E o que eles chamam de rio, para nós é córrego. Porque o país é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que para eles lago é mar. E córrego é rio. Entende? O Rio Jordão, eu não conheço nenhuma parte do Rio Jordão que tenha, por exemplo, a largura dessa igreja. Eu desconheço. Agora eu conheço pedaços do Rio Jordão que tem a largura desse altar. Entende? É um córrego, é um filete de água. A água do Rio Jordão basicamente sobrevive do derretimento do degelo do Monte Hermon e mais umas 2 fontezinhas ali na região de Dan. Por isso chama Jordão. A água que desce de Dan, da região da tribo de Dan, Jordão. Entende? Então, conseguir água onde? E principalmente a água viva, porque tem que ser água corrente. Então, o que eles faziam? Eles criavam os tanques quando chovia, certo? Principalmente nessa região onde não tem água, onde não tem rio, onde não tem nada. Quando chovia, criava imensas bacias e faziam canais em que essas águas pudessem vir correndo. E entrava dentro de uma mikve, é como se é um tanque de purificação, entrava por uma entradinha do tamanhozinho de um caroço de azeitona, porque a água entrava bem devagarzinho, mas ela não ficava parada no mesmo lugar. Ela saía de novo e ia embora. Então, isso fazia com que essa água durasse muito tempo. Agora, imagina o que é, então, pegar essa água e encher 12 talhas. Imagina o que é você pegar uma água caríssima, suada de conseguir, exclusivamente para a purificação dos judeus. E quando os judeus iriam se purificar nessa água, o que eles estavam buscando? O que o povo judeu buscava quando ele ia purificar nessa água? Limpeza. Limpeza. Porque ele estava indo diante de Deus, ele precisava passar por essa limpeza, porque ele iria entrar diante de Deus. E ele iria buscar de Deus o quê? Uma cura para a família. Ele ia buscar de Deus o quê? Uma busca por um trabalho, orar por um trabalho, procurando um trabalho, orar para que geralmente a maioria do povo judeu era agrícola, né? Pela uma boa colheita, pelo seu gado, certo? Pelos seus filhos, as mulheres estéreis, para poder que Deus as abençoasse com a esterilidade, com a fertilidade. Então, essas nossas necessidades diárias, era isso que eles iam buscar diante de Deus quando eles passavam pela purificação. Porque iam buscar algo de Deus. Certo? E nesse tempo, exatamente nesse tempo, era um tempo em que o sacerdote, o sistema religioso e político de Israel estava altamente corrompido. A gente nunca ouviu falar disso, né? Não cabe, a gente não sabe de nada disso. Altamente corrompido, principalmente a parte política. Não é? Só que lá naquela época, a parte política ela era altamente aliançada com a parte religiosa. Diferente daqui, nossa igreja ela é independente da questão política. Nós andamos, não é, pastor? Nós andamos independente da questão política. Mas naquela época, a parte religiosa ela era altamente aliançada, alinhada com a política da época. E a política da época era o seguinte: olha, povo de Israel, vocês podem viver aí, os judeus à vontade, desde que não nos perturbem o Império Romano, que estava dominando naquela época. Então, para que não perturbasse o que o Império Romano fazia, comprava os sacerdotes para que os sacerdotes ensinassem para a população ficarem calminhos, não é? Em relação a não ter levante, não ter revolta, não ter nada contra o Império Romano.
Porque Israel era se tornou um país altamente religioso pós a diáspora, pós as lambadas que ele tomou no lombo. Então se voltou para Deus. E ali naquele momento, quem representava Deus para eles eram os sacerdotes. E os sacerdotes não estavam, de fato, ensinando para aquela população a importância da purificação. E essa purificação acabou se tornando muito exterior, muito para mostrar para a sociedade. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, o que eu vou fazer? Vou me purificar, que todo mundo vai ver que eu estou agora puro, que agora eu posso entrar no templo, que eu posso, à vontade, orar, buscar de Deus. O meu exterior está perfeito, o meu exterior está fantástico. Mas sabe aquela ideia de fazer aquilo só para mostrar para todo mundo? Alguém já viu gente assim? Não, vocês também não viram. Eu sou a única ET vinda de fora. Só para mostrar para todo mundo. Só para mostrar para todo mundo que ele é lindão, que ele se purifica, que ele é santarrão, que ele é muito ótimo, mas e o interior está completamente impuro. O interior está completamente impuro, certo? Ou então, muitas pessoas, de fato, buscando de Deus. Sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas que querem de Deus mesmo, não é? Que estão buscando com coração sincero e tal, mas não eram ministradas. Então aquela purificação ficava só na parte exterior mesmo. Não entrava para dentro. Não entrava para dentro. E Jesus está nesse momento. Ele está nesse momento político-social de Israel. Momento complicado, trouxe algumas complicações para ele ali. O que fazer? Aqui entra uma questão. Transformar água em vinho era fácil. Mas o que fazer? O que fazer para que aquela população entendesse que o objetivo de Deus nunca foi o exterior? Nunca foi. Deus quer muito mais de nós do que apenas os nossos atos exteriores. Os nossos atos exteriores, eles, na verdade, eles refletem muito o que está no nosso interior. É ou não é? É. Basta você observar um pouquinho mais. Basta você ter um olhar um pouquinho mais delicado. O nosso exterior sempre vai refletir o nosso interior. Sempre. Nas nossas ações. E nunca foi o exterior que importou a Deus. É claro que nós temos um livro de Levítico, que é um livro fantástico de Deus para nós, para nos dar um padrão moral de conduta de vida, que afeta o exterior, claro, mas nunca foi simplesmente esse o objetivo. O objetivo de Deus sempre foi a nossa purificação interior, para que nós pudéssemos chegar diante do trono da graça, confiadamente. Confiadamente. E ali Jesus tem aquela visão maravilhosa, aquela ação fantástica. Opa! Esse povo precisa aprender uma lição. Precisa aprender que não é o exterior que vai fazê-lo mudar, mas é o interior. Ele pega daquela água, cara daquele jeito, rara daquele jeito, preciosa daquela forma, altamente necessária na sinagoga, e ele pega justamente aquela água, e ele transforma aquela água em vinho. Ele transforma aquela água em vinho. E o que acontece com o vinho? Vai para o copinho do povo que está na festa. E do copinho do povo, vamos beber. Vamos beber. E o milagre e o sinal que acompanha esse milagre é a purificação que Deus busca de nós não é no nosso exterior, mas é no nosso interior. É essa purificação que Deus quer na nossa vida. É a esse nível que Deus quer trabalhar em nós. Deus não quer trabalhar em nós só porque você
para te dar uma casa nova, um carro novo, uma coisa nova, coisas que são do exterior, mas Ele quer mudar o nosso interior, modificar o nosso interior. Aí sim nós seremos e teremos a imagem perfeita do varão perfeito. É dentro de nós, porque é o nosso interior, é o que está dentro de nós, que vai refletir nas nossas ações do nosso dia a dia, queridos. É o que está dentro de nós. E se dentro de nós existe uma purificação em Cristo, imagina o que vai ser a nossa vida. Imagina o que vai ser a nossa vida na nossa família. Imagina o que vai ser a nossa vida como pais. Imagina o que vai ser a nossa vida como mães. Imagina o que vai ser a nossa vida lá no nosso trabalho. Seja você um chefe no seu trabalho, ou seja você um funcionário daquela empresa. O teu interior está purificado. O teu interior está purificado. E imagina então, você diante do Senhor, como será as nossas orações diante de Deus, quando o nosso interior está purificado em Cristo. Esse é o objetivo de Deus para nós. Quem pode entender isso? Levanta a mão para me ver. Amém. Esse é o objetivo de Deus para nós. Que nós sejamos crentes não apenas na aparência, como aquela maioria daquela população em Israel estava se tornando, povo de Deus, apenas na aparência. Apenas para mostrar. Mas não, que nós sejamos povo de Deus no nosso interior. E as nossas ações serão completamente diferentes do que são hoje. Pode ter certeza em mim, completamente diferentes. Transformar a água em vinho foi, vamos dizer, da parte do milagre, a parte mais fácil. Mas a parte do entendimento é saber qual era o sinal que acompanha esse milagre. A purificação interior.